Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Céu dos Animais. Eu sou o Rogério e hoje vamos falar de um tema que é referente aos animais no plano espiritual. Animais trabalham no além para ajudar a humanidade. Se você quer saber mais detalhes, fica comigo, roda a vinheta. Pessoal, gratidão pela presença aqui no nosso canal. Antes de mais nada, peço que você fortaleça o nosso canal, inscreva-se, habilite o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário, o que você achou, dúvidas, pedidos, curiosidades, coloca aqui, por favor, no comentário, tá bom? Fica comigo até o final, muita informação bacana. Vamos falar de Vale dos Suicidas, vamos falar um pouquinho de Vale dos Aborteiros, vamos falar de umbral, vamos falar de animais na espiritualidade, tudo a ver com a proposta do nosso canal. Inclusive, nós estamos em busca de respostas. Se você quer colaborar, deixando o seu relato, a sua história, entre em contato aqui com o e-mail com a gente. Traz para nós aí, por favor, ok? Traga aí a sua mensagem, a sua história. Pode confortar muitos corações, inclusive, tá bom? Bom, hoje eu quero falar de um assunto que deixa muitas dúvidas aí às pessoas, né? Nós, claro, com muita humildade, não somos donos da verdade, longe disso, mas nós vamos aí compartilhar um pouquinho da nossa experiência dentro das nossas leituras, dentro dos nossos estudos aí já realizados, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da espiritualidade, trabalhando, né, para o Criador nas zonas aí umbralinas, nos lugares aí com uma energia muito densa, e vocês vão entender o porquê dessa situação. Vamos falar um pouquinho antes da questão do umbral, né? Primeiramente, Rogério, o que é Vale dos Suicidas? Eu não sou da linha espiritualista. Então, Vale dos Suicidas seria um local na espiritualidade para aqueles que cometem essa infelicidade e vão para lá, né? Por conta dessa psicosfera necessária para que ele passe um tempo refletindo na sua atitude e ele possa se recompor para ganhar o merecimento de sair ali em algum momento. Então, nós temos várias escolas e a gente respeita todas elas, né? As definições, as crenças. Nós não estamos aqui para questionar, não é, a escola de cada um de vocês, tá bom? A gente está aqui compartilhando na visão espiritualista. Então, na visão espiritualista ou na visão espírita, nós, em um certo, né, momento, quando nós vamos aí para o plano espiritual por conta do suicídio, nós somos então deslocados para um lugar próprio para esse tipo de perfil de pessoa. E lá essa pessoa realmente vai vivenciar algumas coisas bem complexas, tá bom? E vai ficar ali o tempo necessário para ele aprender, não é, sobre a sua atitude. Muitas pessoas relatam, não é, que normalmente o tempo que ele fica lá seria mais ou menos o previsto que ele teria em existência terrena. Então, quando nós estamos aqui no plano material, nós temos uma, vamos dizer assim, uma bateria, né? Um fluido vital programado para X tempo da nossa existência, tá certo? Então, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, ok? Então, vamos supor que estava programado na sua existência 50, 60 anos de vida. Então, você tem uma bateria, um fluido vital que você está carregado para que isso seja então extinto ou extinguido num X tempo programado, ok? Quando você comete o suicídio, então vamos supor que você rompe, não é? Essa bateria e isso deixa o ser no plano astral muito desordenado, não é? Porque é uma coisa assim que inclusive mexe com a sua questão psíquica, que já, né, por tomar essa atitude, já não estava numa condição favorável, e ali ele vai então permanecer naquele local que é preenchido por vários seres que cometeram essa atitude,
e esses seres ali naquele local, eles vão convivendo, não é? De forma obrigatória entre eles, e eles vão criando ali os cenários daquele local através da sua questão mental. Então, são seres assim numa condição bem difícil, né? Nós temos aí relatos de livros psicografados, psicografia, mediunidade de um médium que escreve as informações ditadas pelo espírito, ok? Sendo esse médium consciente ou inconsciente. Hoje, atualmente, a maioria é consciente, tá certo? Não é que o espírito entrou no corpo do médium, ele, na verdade, passou mentalmente a informação. O médium tem a capacidade de pegar aquela informação e transmitir para nós aqui no plano físico, através da psicografia, como Chico Xavier fazia, ok? Então, pessoal, quando o ser vai para o Vale dos Suicidas, é o lugar ideal para que ele permaneça lá nesse período. Lembrando que é fundamental oração para esses seres, para que eles consigam uma energia de envolvimento de luz, para que eles possam encontrar essa verdade o quanto antes, tudo bem? Eu sempre comento que algumas pessoas batem o martelo, né, em algumas definições, como se não houvessem exceções. Na minha humilde opinião, toda regra tem exceção. Então, quanto mais orações nós fizermos, mais assim carinho nós doarmos para esses seres, não é uma oração hoje. Houve o suicídio, não adianta fazer uma oração hoje e não fazer mais. Sempre que você puder, lembre dessa pessoa. Entregue o seu coração a Deus e peça por ela, tá bom? Bom, então nós temos o Vale dos Suicidas, que é um local próprio para esse tipo de pessoa permanecer durante um tempo necessário de entendimento, né, do erro que foi cometer o suicídio, ok? Nós temos também relatos, por exemplo, do livro Deixe-me Viver, ok, de Luiz Sérgio, também psicografia, Luiz Sérgio Espírito, do Vale dos Aborteiros, tá? Que é um outro local específico para pessoas que cometeram aborto ou fizeram o aborto. Mas aqui, pessoal, um adendo. Esses temas são fortes, tá bom? Então, se você achar que é incômodo, fique à vontade, eu vou falar com muito carinho, com muito cuidado. Não estou aqui na condição de julgar ninguém e nem ser juiz de nada, tudo bem? Eu estou passando apenas alguns relatos de obras que nós já estudamos dentro da nossa caminhada espiritualista. Então é com muito carinho, com muito respeito que eu não estou julgando aqui, tirando o julgamento de valor da razão de cada um decidir por alguma coisa. Cada um tem a sua definição própria, tudo bem? Mas eu estou relatando algumas coisas que foram trazidas nessas obras, tá? E para mim, especificamente por conta do nosso canal falar sobre os animais na espiritualidade, eu vou compartilhar um trecho que fala dos animais sendo utilizados para resgatar os espíritos no Vale dos Suicidas. Resgatar como? Vai um resgate lá e tira eles de lá? Sim, eles são retirados, buscados por grupos, né, específicos, porque já chegou ao fim a necessidade de estar naquele local. Eles já podem ir para um local mais tranquilo, já estão com mais entendimento, eles já fizeram por merecer. Lembrem-se, tudo é merecimento. No plano espiritual não rola título, não rola currículo, tá? O que rola é merecimento. Põe isso na sua cabeça. Pessoal, primeiramente queria falar um pouquinho do umbral. O pessoal fala muito do umbral como algo assim apenas tenebroso, na minha opinião, a maioria das vezes a minha percepção, tá bom? Mas o umbral, que foi relatado inclusive no livro Nosso Lar, não é? Recebido por Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, quando foi trazido essa ideia de umbral, que é um lugar transitório que você estagia um período, porque você saiu do corpo grosseiro físico e é um lugar que você está se preparando para você depois ir para uma colônia espiritual, em que você está mais sutil, está com mais condições de dar essa caminhada. Eu sempre comento, pessoal, pensa comigo, você tem o planeta Terra, ok? Se viesse um alienígena hoje aqui e perguntasse, Rogério, como é que é o planeta Terra? É igual aqui essa região que você está? Eu falaria o seguinte, não. Tem regiões muito boas, na minha humilde opinião, muito organizadas,
E tem regiões muito desorganizadas, onde ainda campeia a dor, a guerra, a fome e a destruição. E aí vem a minha pergunta: se a pessoa que vai lá nesse lugar que está desordenado, que está desorganizado, que campeia a dor, a fome, a tristeza, se ele faz a pergunta lá, a pessoa de lá pode dizer que o planeta é só aquilo? Também não. Tudo bem? Então você percebe, vamos fazer uma análise do tipo, existem várias faixas vibratórias no planeta, ok? Faixas vibratórias mais leves e faixas vibratórias mais densas e pesadas, ok? Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque quando você pensa no umbral, pessoal, muita gente pensa assim: ah, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou para o umbral. Aí o pessoal acha que vai para o mesmo umbral do Vale dos Suicidas. Não é assim. Existem também faixas vibratórias no umbral. E aí a gente percebe que o umbral ele acaba sendo uma bênção para que você, quando está no plano espiritual, não tenha um choque energético e você, de repente, tenha ali algum desatino mental, né, que te deixe fora de si por conta dessa mudança drástica de frequência, ok? Então, se você vai para o umbral, esse umbral o qual você vai passar, que nós passaremos de maneira intermediária, ele é concernente à sua atitude atual, o jeito que você vive a sua vida, as coisas que você semeia. Se você semeia o bem, se você faz por onde, a faixa vibratória do umbral que você vai passar por uma necessidade momentânea será tecnicamente ok. Não vai ser assim um vale dos suicidas, né? O vale dos aborteiros. Então a gente tem que desconstruir essa ideia, na minha opinião, tá bom? Sempre lembrando que aqui é um debate de ideias salutares, né? Então, quando você vai para um umbral, você vai de acordo com a sua condição, com o seu propósito de vida. Eu sempre falo que a espiritualidade sempre leva em conta o propósito. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua intenção ao passar aqui? Apenas bens materiais ou evolução progressiva da consciência universalista, na minha opinião, fundamental, né? Então, quando você vai para um umbral, não significa que você vai lá para um umbral no Vale dos Aborteiros. Então, lá, o Vale dos Aborteiros é uma faixa vibratória do umbral. O Vale dos Suicidas é uma faixa vibratória no umbral. Mas existem outras faixas que não são faixas tão densas quanto essas que eu estou comentando. Percebe? Então, isso já é importante. O umbral, então, na minha humilde opinião, tem essas faixas vibratórias, assim como o nosso planeta também tem. O nosso planeta, em algumas regiões, existe uma evolução clara de organização, de respeito e de tentativa de convivência. Em outras, não. Tá certo? Mas todas elas estão no caminho de evoluir. Tá bom? Então, vamos lá. O porquê desse vídeo? Porque ele vai trazer à tona os animais, mas ele também vai trazer um ensinamento da importância da atitude, já que o canal Céu dos Animais tem a intenção de trazer animais na espiritualidade e o aprendizado decorrente disso, tá certo? Bom, então é o seguinte, vamos falar aqui do tema principal, aonde que eu peguei o material para nós trabalharmos aí sobre os animais na espiritualidade. Um dos livros, né, que eu sempre indico quando o tema é suicídio, é o livro, então, Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, um clássico, né? Um clássico aí da doutrina espírita, ok? Mas que traz, assim, detalhes muito importantes sobre a vida no plano espiritual, especificamente lá no Vale dos Suicidas, ok? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, primeiramente, para mostrar o material para vocês, ok? Bom, vamos falar então agora do livro Memórias de um Suicida, especificamente falando. Esse livro, então, foi trazido por Dona Ivone do Amaral. Deixa eu mostrar ela, né, pessoal? Só um minutinho, vamos lá, puxando aqui. Ok. Então, a Ivone do Amaral Pereira, né? Ela já está no plano espiritual. Ela deixou muitas obras legais aí para nós, tá?
Então, ela foi uma costureira e médium brasileira, autora de diversos livros psicografados, e aqui, né, no Wikipedia, nós temos então um relato de que ela teria sido Leila Vilares de Guzmán, uma jovem espanhola que suicidou-se no Rio Tejo aos 20 e poucos anos, tá? Então, olha só esse link, né? Ela teria vivido, então, nessa região e ela teria tido o ato de cometer também o suicídio. E ela veio com essa, né, com essa missão de trazer um dos livros mais importantes sobre o assunto, na minha opinião, não é, aqui no Brasil e por que não dizer ao mundo, tá certo? Então é um livro muito, muito, muito assim importante para aprendizado, para estudos também. Então, entre eles, né, os livros dela, né, citando aqui os livros de Devassando o Invisível e Nas Voragens do Pecado, tá bom? Ok? Bom, então, apresentado aqui a dona Ivone do Amaral, gratidão, né, por essa obra tão importante, na minha opinião. E vamos lá. Então, quem é o espírito que deixou esse texto para dona Ivone do Amaral? Foi o espírito aqui, né, assinado como Camilo Cândido Botelho, tá? Muitos estudiosos, né, da história, pegando a história desse personagem do livro, que se matou com um tiro na cabeça, comparando alguns detalhes da narrativa com personagens da história, não é, humana, nós temos então aí relatos que provavelmente, né, esse espírito ele é Camilo Castelo Branco, um escritor português que também, não é, atentou contra a vida da mesma forma que esse personagem do livro. Então muitas pessoas garantem, não é, pela convicção comparativa da narrativa com a história de Camilo Castelo Branco, que é ele sim que deixou esse relato, né, sobre o que ele enfrentou decorrente da sua atitude infeliz de suicídio, tá? Então, quando ele cometeu o ato, desde o momento que ele desencarnou, que ele então perdeu aí a vida física, né, por sua atitude infeliz, ele narra, então, dentro desse livro, com detalhes assim extraordinários, tudo o que ele experienciou lá no além, tá bom? O que eu queria deixar aqui é uma mensagem sempre, pessoal, de esperança, tá certo? Para os familiares que perderam entes queridos por conta do suicídio. Esse material é muito enriquecedor, tá? Porque nessa visão a gente não vê algo como um sofrimento eterno, não vemos como algo um inferno eterno, e nós vemos que há sim a necessidade de um aprendizado, mas há a chance e a possibilidade de luz e de regresso ao percurso natural de evolução do espírito, tá bom? Fica aqui essa mensagem então. Bom, então vamos lá. O que eu queria falar para vocês está no capítulo Legião dos Servos de Maria, Legião dos Servos de Maria, pessoal, dentro do livro, como eu falei, é um livro muito legal, mas ele é muito grande. Então, nós vamos pegar um pedaço, que é o pedaço que nós escolhemos para adentrarmos no tema aí proposto do vídeo, tá? Então, Legião dos Servos de Maria seria um grupo, né, como se fosse uma caravana de seres, aí eles são chamados de lanceiros, eles levam lanças nas mãos, tá? E esse grupo ele vai resgatar os espíritos que já ficaram um prazo lá no Vale dos Suicidas e já merecem sair de lá. Esse merecimento, pessoal, ele tem muito a ver com a capacidade do indivíduo que está lá de aceitar que cometeu o erro do suicídio, de aceitar que ele deve seguir adiante e de aceitar que ele precisa, não é, retomar a vida dele, tá? Claro, como eu falei, cada pessoa tem a sua história, tem o seu merecimento, tem a sua exceção ou não exceção, tá? Então, assim, mas isso em via de regra, acontece sempre, um grupo vai lá, vai fazer um resgate, busca essas pessoas, para elas irem para um hospital, né, na espiritualidade, para elas serem tratadas, serem condicionadas a um momento mais leve e de seguimento. Né? Vai para a colônia espiritual,
vai ali entendendo o que aconteceu na espiritualidade e vai aprendendo sempre. Inclusive, a vida é um eterno aprendizado, ok? Se você quiser ver mais sobre umbral, tem o filme então Nosso Lar, muito indicado, e lá tem cenas bem interessantes. Quem já viu a novela A Viagem, né, que é também um clássico com esse tipo de tema, vai ter cenas lá também que mostram, né, uma definição sobre umbral, tá bom? Então, Legião dos Servos de Maria. Vamos ler aqui um pedacinho, pessoal, juntos? Aí nós vamos então falar sobre o tema fundamental aí do nosso vídeo, tá? Para vocês entenderem, a Legião dos Servos de Maria, e aqui a gente também abre um parênteses, tá bom? Quem é devoto de Nossa Senhora, com muito respeito, tá bom? Nós não estamos aqui querendo mexer com a crença ou a convicção das pessoas. A gente está relatando algo que foi trazido a nível psicografado, né, psicografia, o que não diminui em nada a grandiosidade de Nossa Mãe Maria Santíssima. Ela seria responsável, segundo relatos do livro, por cuidar, não é, dos espíritos suicidas. Ela que coordena junto a outros espíritos vários, e aí não só da linha católica, e aí a gente não entra no mérito se é linha católica, se é linha muçulmana, se é linha hindu, tá? A gente percebe no livro a união de vários personagens de várias linhas da religiosidade. Por quê? Porque no plano de lá, não importa a categoria, categorização, não importa dogma, o que importa é sempre intenção e ação. Então, para eles, lá não importa se você acredita em Maomé, se acredita em Jesus, se acredita em Buda, em Krishna, em Ganesha, o que importa é a sua atitude para com o ser. Né? Eu sempre comento que tem muito mais ateu cristão do que o próprio cristão, né? E isso também, eu não estou dizendo que eu sou santo, não é essa a minha intenção, tá? Tenho muito a aprender, muito a melhorar também, beleza? Então vamos falar aqui da Legião dos Servos de Maria, que é então uma legião que trabalha para Nossa Mãe no Vale dos Suicidas e que vai resgatar as pessoas que já cumpriram o tempo necessário para elas lá no local, tá bom? Então vamos lá, vou aqui devagarinho ler com vocês. Os lanceiros, ostentando escudo e lança, vai com lança lá por quê? Pessoal, calma. Não é para atacar ninguém, não. É que os seres que estão lá no vale ainda são seres muito apegados a essa informação material das coisas. Não tem uma percepção, às vezes, nem da espiritualidade. Tem muitos espíritos lá que nem sabem que estão lá, né, porque morreram. Tem seres que não conhecem esse lado. Ok, vão aprender naturalmente. Mas às vezes existem seres que querem, às vezes, ter o controle de outros seres, escravizando, mandando, porque esses seres já têm essa tendência, infelizmente, de chefia, né? Mas de uma forma ruim. E aí eles podem tentar atacar esta caravana e para afastar alguns seres dessa possibilidade, inclusive evitando desgastes desnecessários, essa caravana vai com lança, com lanceiro, vai com cavalos. Eu já li trechos que vão com cachorros. Por quê? Porque isso já dá um distanciamento para que esses seres não tentem nada, tá? É só por isso. Mas se eles quisessem, não teria necessidade desse preparo todo. Mas por que não usar, não é? Os animais lá na espiritualidade para trabalho também e desenvolvimento, inclusive, desses seres maravilhosos na caminhada evolutiva, tá certo? Então, vamos lá. Os lanceiros, ostentando escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. Chefiando a expedição destacava-se varão irrespeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico a par da cruz já referida. Cobria ali a cabeça, porém, em vez do gorro característico, um turbante hindu. Olha que legal.
No Legionário, Servos de Maria, um ser com turbante hindu. Pessoal, vou tomar só uma aguinha, licença. Obrigado. Cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda, símbolo dos Esculápios. Entravam aqui e ali, pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes. Curvavam-se cheios de piedade, junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob excesso de sofrimento. Tiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. Voz grave e dominante de alguém invisível ah, ah, voz grave e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar. Guiavam-nos no caridoso afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas. A mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios. O que fazia que se apresentassem sem a necessidade de serem procurados aqueles que se encontrassem em melhores condições, facilitando o destarte o serviço dos caravaneiros. Hoje posso dizer que todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas através de ondas delicadas e sensíveis do éter, com o sublime concurso de aparelhos magnéticos mantidos para fins humanitários em determinados pontos do invisível. Isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale. Mas então ignorávamos o pormenor e muito confusos nos sentíamos. Ou seja, na verdade era tipo um chamamento magnético das pessoas, né? Provavelmente como se fosse um pensamento, não uma voz, mas para a pessoa que está lá é como se fosse uma voz, né? As macas transportadas cuidadosamente eram guardadas pelo cordão de isolamento já referido e abrigadas no interior de grandes veículos, à feição de comboios, que acompanhavam a expedição. Esses comboios, no entanto, apresentavam singularidade interessante e digna de relato. Em vez de apresentarem os vagões comuns às estradas de ferro, como os que conhecíamos, lembravam antes, meio de transporte primitivo, pois se compunham de pequenas diligências atadas uma às outras e rodeadas de persianas muito pequenas, espessas, o que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Agora a parte, hein? Brancos leves como burilados em matérias específicas habilmente laqueadas, eram puxados por formosas parelhas de cavalos também brancos, nobres animais cuja extraordinária beleza e elegância em comum despertariam nossa atenção se estivéssemos em condições de algo notar para além das desgraças que nos mantinham absorvidos dentro de nosso âmbito pessoal. Dir-se-iam, porém, exemplares da mais alta raça normanda, vigorosos e inteligentes, as belas crinas ondulantes e graciosas, enfeitando-lhes os altivos pescoços quais mantos de seda, níveos e finalmente franjados. Nos carros distinguia-se também o mesmo emblema azul celeste e a legenda respeitável. A legenda, existia um baluarte, não é, que a caravana vinha, com uma insígnia representando a legião Servos de Maria, tá bom? Geralmente os infelizes assim socorridos encontravam-se desfalecidos, exânimes, como atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, alucinados, doloridos, infundiriam compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam. Depois de rigorosa busca, a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio, igualmente defendido por lanceiros hindus. Olha aí, legionários servos de Maria, lanceiros hindus. União. Silenciosamente cortava pelos becos e vielas, afastava-se, desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava. Em vão, clamavam por socorros que se sentiam preteridos, incapacitados de compreenderem que
Se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Olha isso que importante. O pessoal pedia para serem socorridos, mas não estavam preparados no coração da alma, no imo da alma, né? Lá dentro para saírem dali ainda, tá? Em vão suplicavam justiça e compaixão ou se amotinavam revoltados, exigindo que os deixassem também seguir com os demais. Não respondiam os caravaneiros com um gesto sequer. E se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas a fim de atingi-las e nelas ingressar, 10, 20 lanças faziam-no recuar, interceptando-lhe a passagem. Então o coro hediondo de uivos e choros sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes como ao réprobo, que estertora nas trevas das males por si próprio forjados, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas, parecendo que loucura coletiva atacar os míseros detentos, elevando suas raivas ao incompreensível no linguajar humano. E assim ficavam, quanto tempo, ó Deus piedoso, quanto tempo, até que suas inimagináveis condições de suicidas de mortos-vivos lhes permitissem também a transferência para a localidade menos trágica. Pessoal, forte, mas necessário algumas vezes, ok? É importante salientar que quão maravilhoso, né, é ler esse trecho e perceber que quanta informação em um pedacinho tão curto desse livro. Primeiramente, a união dos espíritos, independente da sua escola vivencial, né? E mesmo assim, a permissão de que se apresentem da forma que acharem conveniente. E, como disse, o que importa é o propósito sempre, né? Estavam ali todos trabalhando para resgate. Além disso, existem também trechos de outros livros que relatam, inclusive, pássaros no Vale dos Suicidas, dos aborteiros, pássaros que são importantes para limpar um pouco aquele ar, por causa da esfera mental propagada pelos seus habitantes, para aliviar um pouco aquela massa, né, de pensamentos hostis, de baixa frequência, até para que eles consigam ali ainda viver naquele momento terrível, né? Que é de relato de muita dor, realmente. Então, e muitos desses pássaros são criados mentalmente pelos responsáveis daquele lugar. Então, ainda mesmo que sejam criações, olha só como os animais são parâmetro de apoio e de ajuda, entende? E aqui nós temos então a presença dos cavalos nessa narrativa, nós temos também outros relatos, né, que foram trazidos em outras obras, que comentam sobre a presença de cachorros, por exemplo, né, de outros seres também. E aí, pessoal, a gente percebe então o quanto os animais são importantes, né, para a humanidade, aqui no desenvolvimento da própria humanidade no plano físico e ainda continuam sendo no plano espiritual. Por isso, respeite os animais, respeite, não é, as limitações que eles possuem. Não se aproveite do fato de você ter aí possibilidades racionais, né, de abusar do seu poder temporário como ser humano. Cuide do animalzinho com muito amor, com muito carinho, porque ele ainda poderá, inclusive, resgatar você, se for o caso, numa região umbralina. Então, tudo que nós fazemos está sendo registrado na nossa ficha, não é? Dessa vida temporária. Então, tudo que você faz para os animais, muito cuidado, porque pode ser que você precise de um animal para resgatar você numa região hostil, numa região umbralina. Claro que, como eu disse antes, né? Nós temos várias frequências. Espero que você esteja numa frequência tão boa que o umbral seja apenas uma câmara temporária de passagem de aprendizado para você ir à colônia espiritual em melhores condições. Se você ficou até aqui comigo, agradeço a sua presença. Se você ficou com alguma dúvida do que eu falei, escreve aqui nos comentários. Se você quer deixar uma contribuição, escreve nos comentários. Deixe seu like, fortaleça o nosso canal. Que você seja então abençoado e nos vemos então
na próxima oportunidade, através de um novo vídeo. Gratidão, que assim seja.